Apocalipse, no capítulo de número 3, do versículo de número 14 ao versículo de número 22. Nós estamos estudando sobre as cartas escritas pelo apóstolo João, enviadas por Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, e chegamos agora na 7ª carta, a carta escrita à igreja de Laodiceia. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aprendido acerca dessas igrejas, que algumas dessas igrejas, Deus declarou a elas as suas qualidades, mas também apontou alguns defeitos. Percebemos que somente 2 dessas igrejas, a de Tiatira e a igreja de Filadélfia, não tiveram repreensões do Senhor. As demais, todas elas receberam algum tipo de chamada de atenção, um alerta de Deus, um toque do Espírito Santo para que se consertasse alguma coisa. E nós percebemos que em muitas dessas igrejas, elas olhavam para si mesmas, tinham uma ideia de que elas eram de uma forma. Algumas dessas igrejas, até mesmo quem estava de fora, olhando para estas igrejas, pensavam acerca delas que elas tinham determinadas qualidades mesmo, mas quando Deus passou por ela a sua sonda, percebeu que a aparência que elas vendiam não estavam de acordo com o caráter que nelas estava embutido. Nós começamos a olhar algumas igrejas aqui, como por exemplo a igreja de Filadélfia, aonde Deus diz que aquela igreja não tinha forças, não tinha posses, não tinha, irmãos, condições financeiras, nem tampouco força física também para realizar alguma coisa, mas por causa da sua fraqueza, Deus pôs para aquela igreja uma porta aberta. Mas esta igreja que estamos lendo aqui nesta noite, nós vamos ver uma situação totalmente, temos falado. Por exemplo, a igreja de Sardes, que foi a 5ª carta que nós lemos, vai falar que aquela igreja tinha uma fama, tinha uma reputação de que era uma igreja viva, mas estava morta. Agora, esta igreja de Laodiceia nos preocupa muito mais do que todas as outras igrejas. Aí você pergunta para mim: pastor, o que é que pode preocupar mais do que alguém que está morto? Ora, se está morto, qual é a preocupação que se tem com o morto? Morto não reclama, morto não come, morto não veste, morto não se manifesta, não expõe o desejo do coração. Morto está morto. Uma igreja que está morta, não se há o que fazer. Agora, o que é pior do que uma igreja morta? É uma igreja morna, a igreja que é rejeitada.
pior do que a situação de alguém que está morto, porque a Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, Ele pode viver. Deus é aquele que pode ressuscitar uma igreja morna. Mas o que resta para Deus fazer numa igreja morna? Numa igreja morta Deus tem o que fazer, mas e numa igreja morna? O que Deus pode fazer? Então nós entramos hoje nesta carta. A carta da Laodiceia é uma das cartas que muito nos preocupa. Essa carta que foi escrita a Laodiceia é uma grande cidade, é uma cidade rica e que está enriquecendo a cada dia, sim, naquela época. Ela está lá no Vale de Lico. O Vale de Lico é composto por 3 cidades. Lá no Vale de Lico está a cidade de Colossos, está a cidade de Herápolis e está a cidade de Laodiceia. É interessante que a cidade de Herápolis, ela é tomada de termas, de águas quentes. Ali muitas pessoas viajavam de longe e vinham se banhar naquelas águas para que fossem curados de artrose, de artrite, de problema na coluna, dores nos ossos. Eles se banhavam e sentiam um relaxamento, e aquelas águas eram águas medicinais. Já na cidade de Colossos existia uma bacia de águas frias, águas onde as pessoas iam para se divertir, iam para se banhar, iam para tomar dessas águas, água mineral pura, água boa, água que servia para tratamento de muitas coisas. Já a cidade de Laodiceia não tinha nem água quente e nem água fria. A água que entrava na cidade de Laodiceia vinha de fora, era trazida por aquadutos. Não era como a Sabesp faz hoje, sabe? Aquele caninho que vem por baixo da terra, tem uma pressão tremenda, você abre a torneira e sai lá. Não era assim. A água vinha de fora, em telhas de barro que eram moldadas nas coxas. A telha trazia essa água como um encanamento aberto, ia para dentro da cidade, lá era depositada num tanque ou num poço, e depois a cidade ia e se servia daquela água. Só que a água, irmãos, ela chegava na cidade, e quando a pessoa ia retirar desta água, ela não conseguia pegar uma água quente, porque ninguém vai pegar água depois do sol do meio-dia, porque não aguenta, e também não vai pegar água à noite. Se você vai no sol do meio-dia, a água está quase pronta para fazer o cozimento de um alimento. Dá até para tomar um banho, mas quem vai tomar banho de água quente no sol do meio-dia lá no deserto? Ninguém. À noite, ninguém vai pegar água, porque os irmãos sabem que a região desértica, à noite a temperatura muitas vezes cai abaixo de 0. Ninguém nem toma banho e também não vai fazer coisa alguma. Então a água que eles tinham para aproveitar durante o dia era uma água morna. E água morna, irmãos, já tomou? Já chegou assim, louco da rua assim para tomar um copo d'água, vai na torneira e sai aquela água que aí você bebe e não aguenta engolir? Assim é a água daquela cidade. Jesus começa a comparar a igreja que está naquela cidade a esse tipo de água, dizendo: olha, vocês, eu conheço a obra de vocês. Nenhuma das igrejas escapou dessa frase de Jesus: eu conheço as tuas obras. Nós podemos vender a imagem que quisermos, mas a obra que fazemos, os olhos de Deus estão como chama de fogo sobre a nossa vida, e todo o tempo Ele contempla quais são as obras das nossas mãos, e ninguém escapa disso. E Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, Laodiceia, você não é diferente das outras igrejas, e vou lhe dizer, você tem a fama de que é uma igreja, olha, top, que não precisa de ninguém, porém você não é nem quente e nem frio. Ou seja, um crente quente é bom sim. Tem alguém que diz assim: a igreja tem que ser quente, tem que ser fogo puro, mas o frio também serve, irmão. Frio é aquele crente que sempre tem uma palavra de refrigério, é aquele crente que está vendo o chicote estralando, o mundo está acabando, e ele chega com aquela palavra branda, sabe? Ele consegue apaziguar a situação. Ali o pau está quebrando, alguém não se entende, ninguém consegue, e ele vem com uma palavra e põe uma água fria em cima, e aqueles ânimos exaltados se acalmam, e daqui a pouco sai todo mundo abraçado. O quente é bom, mas o frio também serve. Jesus olhou para aquela igreja e disse assim: olha, vocês não são nem quente e nem são frios, vocês são mornos. A pior qualidade para uma igreja é a mornidão. Por quê? Porque ela nem está lá e nem está cá. Eu venho dizendo aos irmãos,
Nós precisamos, irmãos, desenvolver sempre um equilíbrio na presença de Deus. Nós não devemos jamais, em circunstância nenhuma, sermos radicais extremistas. Nem para tudo santo, 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 santidade extrema, não se pode isso, não se pode aquilo, mas também não vamos abrir a porta e faça o que bem entender. Nós temos um equilíbrio, mas isso não é mornidão. A mornidão, irmãos, é aquilo que para nós deixou de fazer diferença. Percebe a diferença? Uma coisa é nós temos uma vida equilibrada, nós sabemos nos conduzir em meio a tudo que está acontecendo à nossa volta ou no nosso convívio, e a gente não se contamina, e se pudermos, vamos influenciar de maneira positiva. Agora, ser influenciado, alguém está trazendo um novo costume, um novo pensamento, está embutindo na igreja uma nova regra, uma nova doutrina, e você diz assim: não, isso também é legal, isso também pode ser feito. Não, isso é ser morno. O morno é aquele, irmãos, que perdeu de Deus a sensibilidade. Tudo para ele está bom, tudo para ele serve. A Bíblia condena a inovação. Nós somos em Cristo Jesus renovados pelo Espírito Santo de Deus. Perceba que a palavra renovação é muito diferente da palavra inovação. Inovar é tirar o velho e pôr o novo. Renovar é pegar o velho, reformar e continuar usando o mesmo modelo. Nós passamos sempre nas mãos de Deus pelo processo da renovação e não da inovação. Sabe o que é inovar? É o pastor aqui começar a influenciar os irmãos a se tornarem mornos. Nós temos da nossa liturgia, irmãos, mania de dar glória a Deus falando alto. Somos pentecostais. Quando nós nos alegramos, falamos em línguas estranhas, o céu se abre, alguém tem revelações do céu, alguém tem uma palavra de sabedoria, alguém consegue profetizar. Sabe o que é isso? É porque somos crentes pentecostais, nós somos quentes na presença de Deus, e no momento do refrigério, nós também temos uma palavra que apazigua o coração, mas mornidão no nosso meio, isso não pode entrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós estamos vendo um Deus que está alertando a igreja de Laodiceia. E se nós pararmos para pensar, lá nas primeiras cartas que começamos a ler, eu vinha dizendo aos irmãos que cada uma destas cartas é um período da igreja. Inclusive a carta de Laodiceia é o último período. Bom, se a carta de Laodiceia é o último período da igreja, aponta para qual igreja? A igreja da atualidade. Esta carta de Laodiceia está falando da igreja atual. A preocupação que nós temos é que se as nossas igrejas, se a igreja do Jardim Paulistano começar a se igualar à igreja de Laodiceia, pior do que estar morto é ser vomitado da boca de Deus. Então perceba que existem alguns cuidados, do qual a gente vai falar hoje da palavra de Deus, que eu, fazendo parte de Parque Paulistano, não posso deixar entrar na minha igreja, nem na minha vida, nem na minha família, nem naquilo que eu faço ou pratico para Deus. Observe bem uma coisa: a igreja de Laodiceia era um poderoso centro financeiro. Lá em Laodiceia existiram os primeiros bancos que a gente conhece hoje. Lá já existia a troca de moedas, a investida de valores. Muitas cidades vizinhas traziam o seu ouro e guardavam naquela cidade, protegiam ali. Então esta cidade era tomada de dinheiro da própria cidade, porque já era uma cidade rica. A história vai dizer que uma certa vez aquela cidade foi posta em fogo, e a igreja pegou fogo e consumiu tudo. Mas em pouquíssimo tempo eles reergueram um templo maior, quase o dobro do que existia, com coisas muito melhores, e isso chamou muito também a atenção de quem passava pela cidade. E por causa disso, eles viviam batendo no peito e dizendo, lá no versículo 17, nós somos ricos, enriquecidos nós estamos, nós não temos falta de nada. E se gabavam do dinheiro que tinha, porque esse dinheiro muitas vezes também vinha da produção de lã da cidade. Eles eram grandes produtores de lã, e tinha uma particularidade: a lã que eles produziam não era qualquer lã, era uma lã exclusiva, era uma lã preta.
uma lã negra, e ninguém tinha isso. Então a procura por esta lã para a confecção de roupas da época era muito grande. Laodiceia enriquecia a cada dia, e quanto mais vendia, mais o povo conhecia e mais vinha procurar desta lã na cidade. Lá nesta cidade também, no versículo de número 19, você vai entender isso. Lá era um grande centro oftalmológico. Ali a medicina estava avançada para a época. Eles já faziam o tratamento das vistas. Eles conseguiram desenvolver colírios para curar conjuntivite, para curar inflamações e algum problema de visão. Eles tinham lá um centro de atendimento oftalmológico naquela época. Por causa de todas estas coisas, a igreja está numa cidade privilegiada. Os irmãos que congregam naquela igreja, por certo, trabalhavam nessas indústrias ou comercializavam destas coisas. A igreja não tinha falta de nada. Mais uma vez, nós vamos encontrar uma igreja que não está passando pela influência de falsos profetas, não tem ensinamento doutrinário apóstata, não tem ninguém lá jogando dentro da igreja costumes sensuais, não tem imoralidade sexual. A igreja está livre de tudo isso. Mas quando Deus olha para ela, sente nojo dela. Por que será? Perceba, irmãos, que um dos pecados que mais aflige o coração do nosso Deus não é muitas vezes o pecado que eu cometo na minha carne, mas é o pecado que se comete no corpo chamado igreja. Quando o senso de uma igreja é comum, isso é preocupante, porque individualmente possa ser que o Cleanto tenha alguma falha, mas quando a falha do Cleanto passa a ser um costume do grupo inteiro, opa, tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa pecar é até admissível, Deus trata com ela, mas uma igreja que vive num mesmo sentimento de pecado, isso Deus tem uma repulsa. Qual era a repulsa de Deus em relação a Laodiceia? Esta igreja, que era riquíssima em ouro, que era o centro financeiro da região, que tinha lá a indústria têxtil mais poderosa da terra da época, que já tinha um centro oftalmológico, vendia colírios caríssimos na época, ela está engrandecida, ela está se sentindo autossuficiente, ela acha que já não precisa mais de Deus, porque a igreja foi derrubada. Você pensa que os irmãos foram lá e oraram, disseram: Senhor, nos manda aí uma provisão, ou Deus nos orienta o que devemos fazer? Não. Para que eu vou perguntar para Deus como é que Ele quer a sua casa, se nós temos dinheiro para comprar? Aí foram, já compraram outro prédio, já levantaram ali um templo bonito, ficou maravilhoso, mas Deus está dizendo assim: quem me perguntou o que eu queria? Quem foi que deu a ideia de fazer? E todo mundo fez. Quem parou para dizer assim: Senhor, assim o Senhor se agrada? Se fizermos desta forma, fica bom para o Senhor, Deus? Tudo o que fazemos, irmãos, na presença de Deus, nós não fazemos porque temos condições de fazer, nós fazemos porque antes oramos e pedimos a Deus uma direção. Aquilo que nós queremos impor à igreja, antes de eu colocar o que eu tenho no coração para fora, eu pergunto para Deus se Ele está de acordo. Eu não posso chegar aqui e ditar uma regra aos irmãos sem que antes eu tenha conversado com Deus em particular. Eu não posso tomar a atitude de disciplinar, ou de separar, ou de levantar um obreiro, ou de fazê-lo descer do púlpito, sem que antes Deus tenha me dado este aval. O que a igreja de Laodiceia faz é terrível aos olhos de Deus. Eles excluíram Deus, não precisa nem orar. Nós somos ricos, enriquecidos estamos, de nada nós temos falta, nem de Deus. Perceba que o risco que a igreja de hoje está correndo é se contentar com bons cultos. A gente entra numa igreja, ouve uma boa mensagem e sai satisfeito para casa, só que a vida não muda, porque lá nos nossos afazeres do dia a dia, a gente não lembra de Deus. Quando está sozinho em casa, não dobra joelho para orar. Quando eu tenho um momento livre, ao invés de eu ler a palavra, eu vou jogar um videogame, eu vou assistir uma televisão, eu vou falar de novela, eu vou entrar no Big Brother não sei da onde. E a gente vai tirando as coisas de Deus das nossas práticas e vai ocupando o nosso tempo com tudo que não presta. E sabe o que é isso? Autossuficiência. A igreja de hoje, ela está vendendo este negócio nos púlpitos.
ela está colocando que os irmãos podem ser autossuficientes. Perceba uma coisa: quando nós nos apresentamos a alguém, você diz assim: eu sou amigo de Deus, ando com Deus, eu falo com Deus, eu sou amigo de Deus. Tem muita gente que faz isso, porque tem igreja ensinando o seguinte: se você determinar, o que acontece? Deus faz. Se você orar dizendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Será, irmão? Nós deixamos de ser servos agora, porque o servo é aquele que serve, não o que é servido. Aquilo que Deus faz pela nossa vida não é porque determinamos, é porque bem entendemos que, como servos que somos, obedecemos a Ele. A sua bondade, a sua misericórdia se manifesta a nós, atendendo às nossas súplicas e orações. Não é porque eu determinei, é porque Deus se compadeceu da minha vida. Não é porque eu mereço, é porque Deus achou graça em mim. Não é porque eu fiz por merecer, mas é porque Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. E no tempo de Deus, Ele tem uma bênção preparada para a sua igreja. Então perceba que a igreja de Laodiceia está vivendo um contexto de pecado que Deus reprova e Deus vomita da boca. Quando eu bato no peito e digo: não preciso de ninguém, não preciso de pastor. Quem é pastor? Meu irmão, se você não é capaz de ouvir a orientação do teu pastor, como é que você pode ouvir a oração de Deus? Se você não consegue, irmãos, entender o que o teu pastor tenta lhe ensinar, como é que você pode entender a vontade de Deus? Se a vontade de Deus foi nos trazer para cá e nos colocar como pastor da igreja, e alguém diz assim: não, é só mais um comedor de feijão, com esse homem aí, ó, aí, come lá em casa, lá é um glutão. Aí diz assim: e Deus? Você tem visto Deus? Tem andado com Deus? Foi comer na casa de Deus algum dia? Se você não consegue obedecer homens que Deus instituiu para orientar a sua vida, como é que vai obedecer o Deus que você nunca viu, não sentou com Ele, não ouviu a sua voz? Porque eu não sou esquizofrênico, eu não ouço a voz de Deus assim. Ele vem aqui: ô menino, hoje você vai dirigir o culto assim, dê oportunidade só para sua esposa, fala só para seu filho. Não, eu não escuto Deus falar assim, não. Eu vou orar muito, irmãos, para entender o que Deus quer. Tem horas, irmãos, que a gente tem um problema aqui na igreja, aí eu preciso dizer assim: nossa, irmão Abraão está com aquele problema e eu preciso resolver. Aí Abraão diz assim: pastor, o que a gente vai fazer? Eu digo: eu não sei. Mas como o senhor não sabe? O senhor é o pastor? Eu digo assim: eu não sei o que fazer. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Até quando, pastor? Eu preciso de resolver meu problema. Irmão, eu não resolvo problema. É decepcionante, não é, irmão? Você procurar um pastor e dizer assim: eu não tenho solução, porque eu não tenho solução. Às vezes você olha para os irmãos não têm solução. A solução não vem de pastores, a solução ainda vem de Deus. Agora, pastor é intercessor pela vida da ovelha. Pastor precisa orar. A grande diferença da igreja que nós estamos vivendo para a igreja de Laodiceia é que, por misericórdia e bondade de Deus, entendemos que somos dependentes da vontade de Deus. Sabe por que nós oramos? Não é porque nós somos mais santos, é porque somos mais necessitados. Sabe por que eu dobro os meus joelhos e falo com Deus? Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu estou aflito por ouvir a voz de Deus e não consigo escutar com esses ouvidos, mas quando Ele brada dos céus, o meu coração treme. Eu entendo que Deus está falando, eu abro a Bíblia e vem uma palavra que acalenta minha alma, e eu digo assim: o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. Então nós não somos esquizofrênicos, a gente não sai ouvindo vozes, a gente não sai vendo vulto ou anjo que desceu toda hora, não tem isso. Nossos cultos podem receber visitas de anjos, e eu creio que neste exato momento existem anjos de Deus naquela porta, nesta porta, sentado ao seu lado. Cada banco vazio desse está ocupado pela presença de um ser celestial. Eu creio nisso, mas eu não quero dizer que eu estou vendo isso, embora já tenha visto, mas isso não fez de mim um esquizofrênico. Entenda que o nosso culto é um culto espiritual. Deus pode me mostrar alguma coisa? Claro que pode. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu estiver andando na rua, eu posso ouvir a voz de Deus? Claro que eu posso. Deus fala quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, audível aos ouvidos ou no coração. Deus fala com a sua igreja, mas isso não é uma regra, isso é uma exceção.
Eu me lembro que o pastor Deusdete um dia saiu de casa indo para o trabalho, e quando ele chegou assim desceu, foi, lavou o rosto, escovou o dente, e ele disse assim: eu não conseguia sair de casa sem tomar um café daqueles reforçado. Quando eu fui no pãozinho, o Espírito Santo de Deus falou assim: hoje não, hoje você não toca em comida, não coma. Ele disse: mas eu não fiz propósito nenhum, Senhor, eu estou morrendo de fome. Hoje você não come. Ele saiu e falou: tá bom, eu como na rua. Quando chegar no serviço, eu paro no bar. E passou, pegou a condução, foi-se embora, parou num boteco lá, foi tomar um café. Aí quando ele chegou no balcão, que ele ia fazer assim: me deu um café com não sei o que. Aí o camarada já vinha para atender ele, e o Espírito Santo de Deus: hoje você não come. Mas falou aqui. Aí disse assim: mas Senhor, eu estou morrendo de fome. Por que isso? Tá bom, então eu vou tirar um período para não comer. Quando foi quase chegando a hora de ir embora do serviço para ir para casa, ele falou assim: não, agora não dá não, agora já declinou o sol, eu estou com a fome lascada, eu vou comer, agora eu vou entrar e vou almoçar, vou jantar, vou fazer alguma coisa. Quando ele vai aí ele já estava na rebeldia, né? Eu já tinha falado algumas vezes: não coma hoje, e ele disse: eu vou comer. Quando ele foi atravessar a rua para entrar no bar para pedir uma refeição, aí ele ouviu mesmo no ouvido: eu já lhe disse, não coma. E parou por aí. Aí falou: Deus me perdoa. E ficou ali. Não passou 15 minutos, começou com uma dor, mas uma dor, e não passava essa dor no pé da barriga, uma dor, e caiu no chão. Alguém socorreu, veio a ambulância, levou-se embora, entrou às pressas no hospital. Quando chegou lá, tiveram que arrancar o apêndice dele. Aí o médico falou assim: meu Deus, agora esse homem chegou aqui nesse horário, e deve estar tudo sujo por dentro, deve estar... Ele disse assim: não, desde ontem que eu não como, desde tal hora, estava em jejum ontem, quando acordei hoje permaneci em jejum, e não comi até agora. Aí falou assim: olha, nós vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Cortaram, irmão, tudo limpinho, costurou, secou, zerou, ficou bonzinho. Aí disse assim: agora eu entendi como é importante estar ligado com Deus, dependente de Deus, porque Deus pode falar no coração, mas também pode falar nos ouvidos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta igreja está dizendo assim: quero saber do que Deus quer falar, eu vou fazer do jeito que eu quiser, porque dinheiro para comprar eu tenho, enriquecido eu estou, tudo para mim dá certo, e de nada eu tenho falta. Se de nada eu tenho falta, é porque Deus está no negócio. Será, irmão? Será que quando tudo vai bem na nossa vida, não nos falta nada? Deus está nesse negócio? Irmãos, aprenda uma coisa: existem bênçãos que muitas vezes a gente recebe e nem dá glória a Deus, porque diz assim: só isso aqui. Mas tem muita maldição disfarçada de bênção, que vem, irmão, de uma forma que alegra até o coração da gente. A gente ainda até dizer: foi Deus que deu. Espera aí, irmão, só é Deus que deu quando a bênção te aproxima de quem deu. É verdade. Se Deus lhe deu uma bênção que está lhe tirando da presença de Deus, foi Deus que deu, irmão. É assim mesmo. Se a bênção que você recebeu tem esfriado o seu coração, foi Deus que lhe deu. Isto se chama discernimento. A igreja de Laodiceia perdeu o discernimento. A riqueza, os bens materiais, a glória que aquela cidade carregava, não tinha problemas doutrinários, não tinha problema sexual, não tinha nada de nada acontecendo com a igreja. Deus está aprovando em tudo? Não, porque também tanto fazia se tivesse ou não tivesse, eles não iam orar mesmo. Perceba que uma igreja que não ora não é uma igreja quente, não é uma igreja fria, é uma igreja morna. Eu louvo a Deus. Eu entrei aqui no ensaio hoje, era um ensaio, era só um ensaio. Estava começando aqui o instrumento a arrumar, mas tinha alguém falando em mistério aqui, tinha alguém falando em mistério ali, o outro estava chorando lá, alguém limpando já o rosto, de muito tempo estava chorando. Era só o ensaio, irmão, não estava acontecendo nada demais não, mas a presença de Deus estava no meio de nossos olhos. Isso alegra o meu coração, porque o que não pode acontecer numa igreja é que a presença de Deus se afaste. Então perceba o seguinte: esta igreja está segura em si mesma, está dizendo: de nada temos falta. Deus diz assim: você está enganado, você é um pobre coitado, pobre, miserável, cego e nu. É pobre por quê? Porque está se gabando do ouro que guarda na cidade, está dizendo que enriquecido está. Mas eu aconselho que comprai de mim ouro refinado no fogo. Olha, que coisa linda, irmãos. O que é o ouro refinado no fogo para nós?
é a palavra de Deus que vem em tempo de provação. Quando eu estou em meio a provas, a lutas difíceis da vida, e eu recebo de Deus uma palavra no meio da minha luta, sabe o que acontece? O meu coração, irmão, se fortalece. Às vezes eu estou quase entregando os pontos a Deus assim, agora eu não aguento mais, eu vou parando por aqui. Deus assim, não, meu filho, porque eu tenho uma promessa sobre a sua vida, que vai muito além do que os seus olhos podem ver, e você vai se animando. Sabe o que é isso? Uma palavra que te fortalece é uma palavra refinada no fogo. A palavra que foi refinada no fogo, a palavra que você vivenciou no tempo da sua prova, te fortaleceu e te tirou daquela situação. Quando o outro está passando pela mesma prova, você se levanta e diz assim, irmã, eu vivi isso na minha vida, mas Deus falou assim comigo e vai fazer também na sua vida. Sabe o que acontece? Esta palavra que veio no tempo de prova na sua vida servirá para fortalecer a vida daquele que está quase desistindo, e isto é ouro refinado pelo fogo. Isto não tem valor, não tem dinheiro que compra, ninguém pode pagar esta comunhão gloriosa para com Deus. Observe uma coisa, ele diz assim, você é pobre, miserável ainda, porque só está de olho no dinheiro. Já foi dito aqui hoje, se esperarmos no Senhor somente nas coisas desta terra, somos os mais miseráveis dos homens, e o amor de Deus não está em nós. Agora, este povo, Deus está falando, vocês são miseráveis e pobres, mas também são nus. Por quê? Porque se gabavam da indústria têxtil, fazia as roupinhas deles lá com lã preta, diferente de todo mundo só tinha roupa branca, roupa tal, eles andavam com as roupas diferentes, e se desfilavam com aquilo, dava muito dinheiro. Aí Deus vem e fala assim, essa vestimenta aí, não é a que eu quero para você, aconselho que vocês comprem de mim, lã branca. Isto fala da pureza da vida, isto fala, irmãos, de sinceridade para com Deus, da forma que eu me conduzo, não só quando estou na frente da minha esposa ou dos filhos, mas quando eu ando sozinho com Deus, como é o meu comportamento. Fala de troca, irmãos, de vestes espirituais, se bem, meus irmãos, que isso também eu posso entender como modismo. Muitas vezes o mundo está entrando dentro da nossa igreja com modas lá de fora. A gente tem aqui dentro, aqui, às vezes, um adepto do Will Smith, tem um cantorzinho de rap disfarçado, tem aquela mocinha que quer ser a Hannah Montana, ou sei lá quem é a da vez agora, e aí vai aparecendo lá um cabelinho diferente. Sabe o que é isso aí? É lã preta, mas a lã da ovelha que Deus está procurando não é preta não, irmão, é branca. Troque as suas vestes hoje na presença de Deus. Deus quer santidade na casa. O Senhor é aquele que ainda tem purificado a sua igreja e tem guardado a sua igreja debaixo dos bons costumes. Nós olhamos então para a palavra de Deus, ele vai dizer assim, e é cego. Cego por quê? Porque não consegue enxergar de onde vem as bênçãos de Deus. O dinheiro, a riqueza, muitas vezes é a maldição, é a bênção disfarçada. Porque na verdade, irmãos, se você tem muito dinheiro, está se afastando de Deus, esse dinheiro não está vindo de Deus não. E vou lhe dizer mais, o diabo não tem problema nenhum em dar coisas boas para ninguém, desde que isso te afaste da presença de Deus. O diabo tentou Jesus, ele disse, ó, se você se jogar daí, tem anjo para te pegar. Ele falou, não, meu filho, a Bíblia está falando que não pode tentar o Senhor teu Deus não, deixa eu quietinho aqui. Aí diz assim, não, vamos fazer o seguinte, você não estava com fome, ele estava aí 40 dias, não bebeu água, não dormiu direito, não comeu, você está com o semblante abatido, rapaz. Você é o filho de Deus? Se é mesmo, olha as pedras aí, ó. Faz virar pão, come um pão quentinho, você vai ficar fortinho de novo, maravilha. Para quem está com fome, um pãozinho quente, irmão, com aquela manteiguinha assim em cima se derretendo. Aí Jesus assim, meu filho, a palavra do meu pai diz que nem só de pão o homem viverá. Não vou comer pão nenhum não, isto é, não vou usurpar do poder que tenho para solucionar um problema imediato. A minha vida não está pautada no que Deus tem que fazer agora não, porque se Deus fizer agora está feito, mas se não fizer e demorar 20 anos, eu vou continuar servindo a Deus. O que Jesus estava falando é o seguinte, Deus tem providência para a nossa vida, mas nem sempre é na hora que a gente quer, rapaz. Aí você olha para a palavra de Deus e ele vai dizer o seguinte, então vamos mudar o assunto. Já que você não quer nada de coisa temporal, vem cá que eu vou te mostrar os reinos da terra. Todos os reinos, colocou para Jesus ver. Então, se dá uma olhada aí, olha que coisa linda. Se você só dobrar os joelhos
Só dobrar, não precisa nem, não vai muito não, só assim, e faz um sinal da cruz para mim aqui, já está bom. E ele falou assim: só a Deus adorarás, e a nenhum outro prestarás culto. E aí foi por aí, disse assim: quer saber de outra coisa, diabo? Pega as tuas coisas e vai-te embora. E o diabo se retirou, para depois, mais tarde, voltar a tentá-lo. O diabo é assim, irmão. Ele fica rodeando você, fazendo proposta, trazendo coisas novas. Para quê? Porque estas propostas que o mundo traz, e entenda essas propostas, muitas vezes com aquele jovem lindão que aparece na igreja. A gente olha para a nossa igreja e fala assim: aqui não tem menino bonito para casar, vou esperar Deus trazer um de fora. Aí aparece um galãozão lá, loirão, dos olhos verdes, tatuagem de dragão nas costas, as canelas do bicho parecem uma tora, e é metido a skatista, e anda com a prancha nas costas, vem até para a igreja de prancha. Aí o camarada fala: nossa, esse aí eu pensei, Deus enviou, enviou nada, irmão. Deus não envia tranqueiro para ninguém. Aí a gente olha para a palavra de Deus e não percebe que é o diabo trazendo coisas boas aos nossos olhos, mas para enganar o teu coração e roubar de você aquilo que Deus já tem te dado. Então o diabo não tem problema de dar coisas boas. Ele chegou em Jesus e disse assim: pega todos os reinos e me adora. Ele falou: não, os reinos já são meus, toda a terra, a sua plenitude pertence ao meu Pai, e depois que eu descer daquela cruz, diabo, tudo vai retornar para as minhas mãos. A glória que antes me era dada tornará a mim, e o meu Pai será glorificado, e eu serei glorificado no meu Pai, e nós seremos um novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é uma coisa gloriosa, e nós não podemos abrir mão disso. Então Jesus olhou para aquela igreja e disse assim: eu aconselho vocês cegos, compre de mim um colírio, para que vocês vejam. Vejam o que? A glória de Deus. Veja a manifestação de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Você acredita que tem crente que entra e sai da igreja e não consegue mais ver a glória de Deus? Aonde está manifesta a glória de Deus? A glória de Deus está manifesta que com toda a luta que eu passo, eu não deixo de vir para um culto. Sabe o que é isso? É a glória de Deus manifesta na minha vida. Se fosse de mim mesmo, já teria parado. Mas sabe por que não para? Porque a presença do Espírito Santo de Deus te fortalece, te coloca de pé, te leva e te traz e te guarda em todo o tempo. Então nós olhamos para isso e Jesus está dizendo assim: compra de mim este colírio, adquire de mim este colírio, para que você veja. Isto fala de revelações dos céus. Quantos crentes, irmãos, eu vou perguntar para os nossos velhinhos, mas você guarda só para você: quantos dos nossos velhinhos não têm tido mais visões? Né? A gente fala muito dos jovens ser batizados do Espírito Santo, mas os nossos velhos, que não têm mais contado as visões? Quantos dos nossos jovens não têm mais sonhos? Às vezes sonha lá com o São Paulo ganhando, sonha lá com o namorado que vai chegar, sonha com tanta coisa, mas um sonho espiritual, aquele sonho que Deus veio te visitar à noite e disse para você, como disse para José: olha, José, eu tenho um plano com você, até os seus pais vai se dobrar diante de você, o tamanho que eu vou te dar de poder e glória. E já pensou nisso? A gente não está mais conseguindo ver a graça de Deus. Quando a gente fala aqui de comprar colírio de Deus, a gente está falando, irmãos, de um Deus que pode abrir a nossa visão para as coisas que são espirituais. Isto fala da revelação do Espírito, mas fala também do Espírito de sabedoria. Sabe aquilo de abrir a Bíblia, ler um texto e dizer assim: nossa, eu estou entendendo o que Deus está falando, e aquele versículo, aquela palavra vai se revelando dentro de você. Isto é colírio de Deus na vida do crente, é os olhos que estão se abrindo para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Aí vem Deus e vai terminar esta palavra e dizendo o seguinte: quando ele inicia o texto, ele está dizendo: tudo isso que eu ouvi nesta igreja, tudo isso que eu já tenho falado para vocês, quem é que está falando? Quem está falando é o Amém. Quem é o Amém? Amém é uma palavra grega. Essa palavra grega, irmãos, ela assume diversos significados. Se ela estiver no começo da frase, Amém significa certamente, verdadeiramente. Se ela estiver lá no finzinho da frase, ela vai significar assim seja, ou oxalá, eu quero que seja assim, e por aí vai. É uma concordância. Jesus está dizendo assim: sou eu quem estou falando isso, o Amém está falando isso para a igreja, aquele que é verdadeiro, aquele que tem o poder de consumar todos os fatos. Em mim começa e em mim termina. É Jesus quem está falando. Aí ele vai seguindo e diz assim:
a testemunha verdadeira. Por quê? Todos os textos que Jesus começa lá no livro de Mateus, por exemplo, nos 5 primeiros capítulos, você percebe ele dizendo assim: na verdade te digo. Ué, Jesus era gago, irmão? Por que falar duas vezes? Na verdade, na verdade. Na verdade, porque ele não mentia. E na verdade, porque ele falava do que é a palavra de Deus. Na verdade, eu estou falando de algo que é real. E na verdade, falo na verdade porque falo do que vem do céu. Aí ele diz assim: sou testemunha verdadeira, porque falo de mim mesmo que sou filho de Deus. E quando ele foi batizado, uma voz veio do céu e disse assim: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quem testemunhou de Cristo foi o próprio Deus. E todos ouviram aos ouvidos o que ele falou. Aí ele conclui dizendo o seguinte: e ele é aquele que criou o princípio, ou que foi criado o princípio. Em quem foi criado o princípio? Existem duas interpretações aqui e a igreja não pode errar nisso. Quando a Bíblia diz aqui, vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 14, o primeiro versículo que nós lemos. A terceira colocação que ele faz é o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Duas interpretações aqui, uma passiva e uma ativa. A passiva é: se ele é o princípio da criação de Deus, ele foi a primeira coisa que Deus criou, certo? Certo, irmãos? Quero ouvir a igreja, certo? Errado. Jesus não foi criado, irmãos. Essa interpretação descartada. Jesus não foi criado. Para você, Jesus é criatura ou é criador? É eterno ou tem fim? Em todas as cartas ele se apresentou como princípio e fim, alfa e ômega, início e derradeiro, não é isso? Já se ele é o princípio da criação, não é porque ele foi o primeiro a ser criado, porque ele é Deus, mas porque toda a criação partiu, principiou de quem? De Cristo. Paulo vai dizer: porque nele, por ele e dele são todas as coisas. Glória pois a ele, Jesus Cristo, amém. Deu para entender? Então ele não, tudo que foi criado partiu dele, nele principiou, o princípio foi Cristo. Aí você diz assim: o que prova isso? João capítulo 1, versículo 1, vai dizer: ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que se fez foi feito por ele. Por ele quem? Jesus, que era Deus, que é Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Tudo que se fez por Deus, ou por Jesus, ou pelo Espírito Santo. Os três estavam lá. Então perceba que não há diferença nessa questão. É Jesus quem está dizendo. Agora, o que Jesus está dizendo para nós aqui como igreja hoje: cuidado para não tomar a postura de Laodiceia, porque aqui nós não estamos tendo desvio doutrinário, aqui nós não temos pecado sexual, aqui a gente não está, irmãos, vivendo nenhum problema de falso profeta se levantando, a gente não tem aqui, irmãos, grandes desvios doutrinários, não tem. A gente não está passando necessidade. Olha que coisa linda os irmãos fizeram em 2 semanas. Agora vem uma festa, alguém já está doando alguma coisa, e outro já está trabalhando em outra coisa. Não está tendo falta de nada. Mas o que não pode faltar aqui é o cuidado de sempre se lembrar, de perguntar para Deus se Ele tem se agradado do trabalho das nossas mãos. Sabe por quê? Porque a igreja que era fraca, Ele abriu a porta. Mas esta igreja que está se julgando autossuficiente, que não precisa de nada e nem de ninguém, e de nada tem falta, sabe o que foi que aconteceu? Deus não fechou a porta. Quem fechou a porta foram eles. Para a igreja fraca, Deus abriu uma porta. Para a igreja que está se sentindo abençoadíssima por Deus, Deus não consegue entrar nela. Aí Deus vem pelo lado de fora e ninguém está dando ouvido. Deus está chamando e ninguém atende. E Deus está dizendo: eu quero entrar.
Não é com não crente, não. Isso aqui não é um centro de macumba que Jesus está batendo, não é na igreja. Eis que eu estou à porta e bato, mas não tem como entrar porque fecharam pelo lado de dentro. Se eu como igreja, eu não estou falando de todo o Parque Paulistano, se eu como igreja sou arrogante para com os irmãos, tenho me sentido autossuficiente, não preciso de ninguém aqui, deixa que eu me vire. Isso não é do agrado de Deus. Esse não é o sentimento que Deus procura numa igreja. Quando eu ajo assim com os irmãos, o que eu estou fazendo? Eu estou fechando a porta para os irmãos também, mas principalmente para Deus. Quando Deus vem me procurar, às vezes Deus quer falar comigo, Ele fala, mas eu não ouço, a porta está fechada. Ele grita lá do lado de fora e eu não atendo. Cuidado, irmãos, com a autossuficiência. Não engane o seu próprio coração achando que você não precisa de A ou de B, porque às vezes você diz assim, não, eu só preciso de Deus, mas às vezes o socorro de Deus está nas mãos do irmão que está sentado ao seu lado. Às vezes a oração dessa irmãzinha que você não está dando nada, é pela oração dela que Deus vai lhe abençoar, não porque você mereça, mas porque Deus se compadeceu foi dela. Sabia que isso acontece? Que muitas vezes a gente diz assim, eu preciso, e vai e clama e bate na porta, insiste, e a Bíblia diz que é para a gente fazer isso. Batei, abrir-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Não é assim? Aí você vai e faz o que a Bíblia está dizendo, e Deus não dá. Por quê? Porque veio em você alguma coisa que Ele não agrada, e fica ali resistindo. Deixa Ele pedir mais um pouco, Ele vai se quebrantar. Aí entra outra pessoa no cenário. Senhor, abençoa esse cabeçudo do pastor Ronaldo. Ele está agindo assim, mas é porque ele não tem entendimento. Senhor, abençoa esse homem para que ele seja feliz. Quem sabe ele até muda. E Deus diz assim, tá bom, minha filha, eu vou abençoar ele, mas por causa de você, viu? E é isso que Deus faz. Aí, para fecharmos aqui, quando nós então entendemos que fechar portas para Deus é viver vida de autossuficiência, é esse negócio de não preciso de ninguém, não quero saber da opinião, eu faço como eu acho que tem que ser feito, nem orar precisa mais. Não, esse negócio aqui é fácil de resolver. Isso aí você pega aqui, põe uma tábua em cima da outra e acabou. Não perguntou nem para Deus. Aí o camarada sobe lá na tábua que você colocou com 2 tijolos, o tijolo quebra, ele cai lá de cima, quebra o pescoço. Aí Deus não estava aqui, como é que Deus deixou acontecer? Você perguntou antes de fazer, meu filho? Perceba que às vezes a gente não perde tempo, ou não gasta, porque não é perder tempo, a gente não gasta tempo em pedir a Deus direção, mas quando a coisa dá totalmente errado, a gente diz assim, por que o Senhor deixou acontecer assim? Porque você não me perguntou nada, você me deixou de fora da porta da sua vida. Mas eu quero convidar a igreja a se colocar de pé hoje e aceitar um convite de Deus, para que você abra a porta da sua casa, abrir a porta da sua vida. Vamos nos colocarmos de pés, vamos orar ao Senhor, e nós vamos pedir nesta noite que o Senhor venha para a nossa casa, e que o Senhor pode entrar na nossa casa. A porta vai estar aberta. Você pode dizer para Jesus, Senhor, vem porque a porta está aberta, vem porque a minha porta se abriu. Que o Senhor não fique pelo lado de fora, mas que o Senhor encontre guarida na sua casa. Eu acho lindo, irmãos, que Jesus vinha acompanhando 2 homens. Aqueles homens só vinham murmurando no caminho, só contando tristeza, derrota. Nossa, mas Jesus prometeu tanta coisa boa. Você sabe que um dia eu até comi um pão que Ele multiplicou lá com uns peixinhos. Foi uma benção, rapaz. Ele falou que ia fazer tanta coisa, mas hoje é o 3º dia, não aconteceu nada. Jesus disse assim, o que vocês estão conversando entre vocês? Aí disse assim, olha, você não está sabendo não? Só você é estrangeiro aqui, peregrino em Israel? Você não sabe de Jesus? O profeta poderoso morreu, rapaz. Ah, mas conta para mim essa história. Aí eles começam a contar. Jesus já conhece o que você passa. Jesus só quer ouvir a sua história. Isso não é perder tempo não, irmão. Isso é falar com Deus. E quando eles vão falando, Jesus vai dizendo assim e tal, e fazendo de conta que não está entendendo muito. E aí ele percebe que chegou na casa daqueles camaradas. Ele diz assim, então tá, meus irmãos, Deus abençoe, viu? Olha, uma ótima noite para vocês, vai indo. Aí diz assim, não vai não, volta, vem, entra na nossa casa, já está tarde, Senhor, fica com a gente, vem comer.
E a Bíblia diz que a porta se abriu. Quem abriu a porta? Jesus não invade casas. Jesus não força a maçaneta. Jesus não grita igual um maluco desesperado para entrar. Ele vai ficar aqui, Mas a porta se abriu. Quando a porta se abriu, alguém correu, preparou um pão, preparou uma bebida, colocou na mesa. E quando Jesus levantou o pão, irmão, fez assim, eles disseram assim: esse gesto eu conheço, eu já comi da mão desse homem. E quando eles entenderam que aquele homem era Jesus, Jesus se retirou da situação. Quando você entender que Jesus quer entrar na tua casa, na sua vida, quer comer do seu pão, participar da tua história, você vai ver, irmãos, que a solução vai chegar, o problema vai sair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, é bem certo que nos dias que estamos vivendo, há muitas portas fechadas, eu sei, mas a porta da minha casa, a porta da minha vida, do meu coração, Senhor, eu quero abrir nesta noite. Aqui tem uma igreja que está abrindo a porta para o Senhor. Não passa de largo, Senhor. Já se faz tarde, sentimos a sua falta, precisamos, necessitamos da sua presença. A tua palavra diz que se abrimos esta porta, o Senhor entrará, ceará conosco e nós cearemos contigo. Nós queremos, ó Deus, provar daquilo que vem das tuas mãos. Dá-nos, ó Senhor amado e santo, a tua graça e conclui em nós os teus projetos e planos. Eu te peço todas estas bênçãos da vida dos teus servos. Aquilo que estava impedido, Senhor, que seja desimpedido hoje. Aquilo que estava amarrado, Senhor, que o laço se quebre, que a gente se escape, ó Deus amado e santo, desta armadilha, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em cada vida, Filho amado.